Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar, e no programa de hoje você vai conhecer o testemunho da Maísa dos Santos, direto de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ela conta que vivia uma rotina que já não fazia muito sentido para ela, até que encontrou, por meio da Novo Tempo, um novo caminho quando ela vai estudar a Bíblia. Legal, né? E o mais impressionante, essa decisão também impactou toda a família. E me conta uma coisa aqui, ó, você usa ou pretende usar o Pix? Se sim, hoje você vai acompanhar uma reportagem que esclarece tudo sobre o uso do Pix nas doações, tá? A gente vai desmentir certos boatos, mostrar que doar continua assim, sendo simples, seguro, sem taxa para você. E da reportagem nós vamos lá para o Paraná, onde vamos conhecer a história do Evandro. Ele tem um testemunho forte, viu? Onde conta que enfrentou perdas, se afastou de Deus, mas encontrou na Novo Tempo um caminho de volta. É uma história de restauração da fé, da vida, da família, lindo demais de ver, tá? E já quero te lembrar também, envia uma mensagem pra gente, pro nosso WhatsApp, o WhatsApp da produção, tá? Pois eu quero ler ou ouvir sua mensagem de áudio aqui no nosso programa. Então fica conosco nos próximos 30 minutinhos, porque esse é o Anjos da Esperança que começa agora. Fala, meu povo! Tá começando Caixa de Música. Bom demais ter você aqui. Oh, vamos de novo, Caixa de Música. Eu tô no Anjo da Esperança, quase que eu tô lembrando aqui que o meu programa que acontece de segunda a quinta, 6 horas da tarde, olha só, né? Mas aí já fica meu convite para você. Aqui não é o Caixa de Música, mas eu já faço a propaganda também para você estar comigo 6 horas da tarde. Caixa de Música. É muito bom esse programa, viu? Sou suspeito para falar, porque lá eu recebo testemunhos também, assim como a gente assiste testemunhos aqui, mas lá é de pessoas que se apoderam dessa ferramenta chamada música e como Deus tem abençoado a vida delas. Eu falo por mim, como também telespectador que sou, que estou lá entrevistando, mas também estou assistindo. Sou abençoado, viu? Eu sei que tem vários de vocês que assistem o Caixa de Música, também são abençoados. Então assista de segunda a quinta. Mas calma, já virei a chave. Pronto, agora sim eu estou no programa Anjos da Esperança. Uma boa noite para você. Que especial estar aqui mais uma vez. Já estive ontem, estarei com vocês até o final dessa semana. Esse é o seu programa que também conta histórias. A gente ama contar histórias. Porque quando a gente percebe a atuação do Espírito Santo na vida de alguém, a gente entende que esse Espírito é real. Que Deus, o seu amor, ele é vivo, ele existe mesmo e pode existir na sua vida. Ou até mesmo, você consegue enxergar e perceber, olha, isso foi a atuação de Deus, porque às vezes o mundo ao nosso redor tenta convencer a gente que, isso acontece, o acaso, é normal, sabe, essas coisas assim, sei lá, de repente na sua cabeça alguém te disse isso, mas deixa eu te falar, quando você se mostra mais sensível, mais atento, você percebe que a mão de Deus está aí. E esse é o nosso Deus, que quer estar ao seu lado, tá bom? E é por isso que eu quero te contar uma história. A história da Maísa. Sabe aquela pessoa que está vivendo a vida e está tudo certo, mas chega um momento e fala assim, será que está tudo certo mesmo? Será que é isso que está acontecendo na minha vida? Será que é para isso que eu estou aqui? E aí ela conheceu um caminho, uma alternativa. E essa alternativa não foi qualquer alternativa das alternativas que ela já tinha encontrado na vida e que, foram embora, passaram, acabaram. Essa alternativa ficou e fez diferença. Olha que história linda que você confere agora aqui no Anjos da Esperança para começar o nosso programa. Meu nome é Maísa Maria dos Santos Cavalcante e resido aqui em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Eu fazia coisas que não me agradavam assim. Era uma vida pregressa, né? De bebida, farra, forróis.
noites em baladas. E chegou um determinado ponto da minha vida que eu senti desejo de conhecer mais a Deus, né? E tinha muitas dúvidas. Passou-se muito tempo quando eu vim morar aqui em Parnamirim, que coloquei meio de internet, né? E um dia eu, passando de canal, aí me deparei com a Novo Tempo. E ele estava no ensino de Apocalipse. E aquilo me impactou muito. Vi o processo do Apocalipse todinho, depois voltei para Daniel e depois assisti um estudo sobre o santuário. E assim, cada estudo que eu tinha, quando ele fazia o apelo, meu coração saltitava. Toda vez eu ficava de pé no apelo, mas veio tantas dúvidas, né? E aí, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Com tanta verdade, eu perguntando, né, para Deus. Meu marido não vai aceitar, minha família vai me rejeitar. E mesmo assim continuei, né, tendo os estudos. Meses adiante, eu fui e disse para meu filho: homem, veja aqueles vídeos que eu passei para você. Vai tirar tanta dúvida que eu não sei explicar a você. E nisso ele começou a assistir. Aí quando ele começou a assistir, impactou também, né? Mãe, é essa igreja que eu vou procurar. Eu digo, eu também, no meu coração, eu estou decidida, meu filho. E através da Novo Tempo, veio meu filho, minha filha, meu genro e minha neta. Hoje eu tenho conhecimento pleno da Bíblia e traz uma paz que não é o mundo que dá. A gente sabe que essa paz é Cristo que traz, né, pra gente. Mesmo enfrentando os obstáculos que eu tenho enfrentado. Mas, assim, eu sinto um desejo que vem de dentro, sabe? É forte. É como se o Espírito Santo tivesse todo o tempo. O caminho é esse, sabe? E eu sinto, assim, o desejo de conhecer mais e mais, assim. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais desejo eu tenho. Eu não sei, é uma coisa que brotou em mim, esse desejo, né? A lei de Deus representa tudo para mim hoje. E eu não me vejo mais sem obediência à lei de Deus. Linda história. Obrigado, viu, Maísa, por compartilhar. Essa é a típica história que eu amo contar, que eu amo ouvir, porque é aquela história que tem frutos. Não termina ali, acaba ali, ela continua, porque a mensagem de esperança chega na vida da pessoa, no caso da Maísa, teve a transformação que ela precisava, ou que talvez ela nem pensava que deveria ter, mas teve, e aí não guarda só para ela, não para só nela. Essa mensagem que é tão contagiante, contagia quem está ao redor da Maísa também. Toda a sua família foi impactada, que especial, né? É por isso que a gente chama você. Esse é o mesmo propósito, esse é o mesmo sentido, é o mesmo caminho da história da Maísa, é quando eu chamo você para ser um anjo da esperança. Porque olha só, quando você está acompanhando a programação da Novo Tempo e você assiste alguma coisa por aqui, algo te tocou? Algo te cativou? Algo fez você refletir para o bem? Fez você se aproximar em Cristo Jesus e isso gerou coisas boas na sua vida? Provavelmente sim, né? Porque quando a gente chega perto de Jesus, não tem como ficar diferente. Não tem como ficar igual, a gente fica diferente e para melhor. Então, quando você entende que algo faz bem, o que você precisa fazer? Ou o que o anjo te convida a fazer? Compartilhar. E como você demonstra isso? Compartilhando. Sim, você pode orar, sim, você pode mandar o link da programação da Novo Tempo, mais do que isso também, você pode manter isso aqui ligado, você pode manter isso aqui vivo. Como?
sendo um anjo da esperança. O telefone está na tela, faça a sua doação pelo telefone, o atendente vai falar contigo. É o 0 operadora 12 21 27 30 30 ou o WhatsApp também, tá? Tá valendo. 12 98176 6630 ou pela chave Pix, anjos@novotempo.com, uma forma fácil, rápida, segura de fazer a sua doação. Peraí, Wesley, você falou mesmo fácil, você falou mesmo segura e você falou mesmo confiável? Deixa eu falar uma coisa para você. Porque você, para falar isso, talvez você deve ter ouvido alguém falando, né? Cuidado, não faz, não tem, tá pagando mais, tem taxa, tem... Calma. A gente está aqui também, o Anjo da Esperança, ele serve como uma prestação de contas para você, para explicar certinho para você. Então, nada mais justo, já que eu peço para você ser Anjo da Esperança também pelo Pix, nada mais justo a gente explicar como que funciona essa doação pelo Pix, caso você deseje doar pelo Pix, tá? A gente separou uma matéria especial para você entender o que tem falado por aí, taxas, formas, segurança. Dá para doar mesmo pelo Pix? Olha só. Talvez você tenha visto recentemente circular na internet algumas mensagens dizendo que teria que pagar uma taxa quando quisesse usar o Pix como forma de pagamento. Mas calma, não é verdade. Por isso a gente quer conversar com você, querido Anjo da Esperança, de forma clara e tranquila. O Pix não tem taxa para pessoas físicas, ou seja, para você que doa usando o seu CPF. Cobranças só podem existir para empresas em transações comerciais, algo que já existe desde que o Pix foi criado, não é um imposto novo. Portanto, se você doar para o Anjo da Esperança pelo Pix como pessoa física, nenhuma taxa ou imposto será cobrado pelo governo. Se você faz a sua contribuição financeira pelo Pix, reforçando, nada mudou. Conta o coordenador da Central de Relacionamento do nosso projeto, Derek Souza. Não tem nenhuma taxa a doação pelo Pix, inclusive ela é mais fácil, prática e eu acho que no dia a dia facilita bastante para o doador. Ele ainda explica que quem é doador e já está cadastrado não precisa enviar comprovante quando faz a doação pelo Pix. E também fala das vantagens para o doador ao escolher esta opção. E ainda de como isso impacta na missão da Novo Tempo. A primeira doação é muito importante, que ela envie o comprovante para que a gente tenha aqui os dados dela e possa fazer um cadastro. Assim, nos aniversários, no final do ano, a gente sempre consegue mandar um brinde para ela, um presentinho. Manter aqui a nossa estrutura, o envio dos estudos, a produção dos programas, a gente consegue nos organizar durante o ano quando a doação ela é recorrente. Então, não esqueça, o Pix continua sendo um jeito prático, simples e seguro de apoiar a nossa missão, que ajuda a transformar vidas. O valor da doação é você que define e a chave é o e-mail anjos@novotempo.com. Como eu mencionei, a praticidade. É o dia a dia, a pessoa ela consegue fazer de maneira rápida, não tem custos, não tem nenhuma taxa e qualquer banco, qualquer instituição ela consegue fazer essa doação. O valor da doação é você que define e a chave é o e-mail anjos@novotempo.com. Em caso de dúvida, procure sempre os canais oficiais do Anjo da Esperança, como nosso WhatsApp 12 98176 6630 ou pelo telefone 0 operadora 12 2127 3030. E lembre-se de fugir de boatos. Ficou com dúvida? Liga pra gente. Primeiramente é procurar uma fonte segura de informação e é a maneira mais prática. Verifique com o seu banco se você tiver alguma dúvida e pode entrar em contato também com o nosso atendimento. Super explicado, viu? Deu para entender. Agora sim vou continuar minha doação via Pix. Provavelmente você também vai continuar, né? E se não fazia, fica tranquilo em fazer. Seja um Anjo da Esperança através do Pix, anjos@novotempo.com. Deu para entender tudo certinho, né? É isso, gente. É preciso explicar, né? Eu aprendi uma coisa desde muito cedo. O óbvio tem que ser dito, mas às vezes esse óbvio nem todo mundo sabe. Pronto, estamos aqui explicando. E tá tudo certo. Agora você entende que Pix é sim uma forma segura, rápida e fácil de se tornar parte desse movimento. Então faça a doação agora mesmo. O anjos@novotempo.com é a chave, doe o quanto o seu coração desejar, só para você entender, tá? Se você ajudar aí com
R$ 50, por exemplo, a gente consegue mandar 10 revistas, fazer, imprimir, mandar, enviar para casas distintas nesse Brasil. O que você faz com R$ 50? Ou talvez, vamos lá, R$ 10, podemos dizer assim? R$ 10, você já faz o quê? 2 revistas, pronto, 2 famílias, porque a revista vai para casas diferentes. Você viu o testemunho da Maísa, né? A mensagem chegou para ela, mas compartilhou e respingou em quem estava ao redor. É isso que acontece. Então, seja um anjo da esperança, faça a sua doação. Eu sei que tem muita gente que fica ali ainda só assistindo, só acompanhando, entendendo como que acontece. Te convido a acompanhar mesmo. Fica aqui ligado com o Novo Tempo, assista o Anjo da Esperança, assista a programação, mas seja sincero com você. Se fizer bem, se fizer sentido, se te der aquela dose de esperança, conforto no seu coração no meio do caos que a gente vive, então acho que é a coisa que está fazendo sentido, né? Aí sim, se estiver fazendo sentido, seja um anjo da esperança. Vou falar de novo o telefone, 0 operadora 12 21 27 30 30, o WhatsApp 12 98176 6630 e a chave Pix você sabe, né? Seguro, pode ir, anjos@novotempo.com. Eu preciso chamar um rápido intervalo, mas na sequência a gente vai conhecer mais uma história, mais um testemunho, mais uma pessoa que teve a sua vida impactada. É o Evandro. Você vai conhecer um pouquinho da história do Evandro. Não vou falar muito para você, só vou te convidar para assistir, porque no próximo bloco você vai entender o que a mensagem de esperança faz quando chega em lares, quando chega em casas, quando chega no coração de um homem. Esse homem aí, ó, que está assistindo agora aí, ó, o Evandro. Vai ser especial, tá? Isso tudo e mais um pouco no próximo bloco. Aproveita esse intervalo de tempo, que é rápido, mas dá tempo de você mandar uma mensagem, ou ligar, ou fazer sua doação pelo Pix e ser um anjo da esperança. Eu tô te esperando, hein? Já volto. Estou de volta com o nosso Anjos da Esperança, rapidinho, né? Quero agradecer você que está ligado aqui na nossa programação, está ligado no nosso programa Anjos da Esperança. E eu avisei, né? Não lembro se eu avisei no início do primeiro bloco, a gente tem um contato, que a gente gosta de anunciar esse contato para ter mais ainda um contato com você. O WhatsApp da produção aqui do Anjos, 12981740057. A gente sempre avisa aqui na programação que através desse contato você pode mandar sua mensagem, seu recado, seu pedido de oração, sua dúvida, que a gente sempre vai te responder por ali, tá? Aqui a propósito, produção, a gente tem algumas interações, né? Temos algumas mensagens que a gente recebeu, ó. A Gesi, lá do Amapá, ela falou assim: olá, pessoal, quero ser anjo da esperança, mas tenho uma dúvida. Preciso ter cadastro? Olha, ô Gesi, o cadastro ele tem uma função. Para a gente saber quem é você, para que ao longo do ano você fique pertinho da gente, para quando, por exemplo, a sua doação chegou aqui e a gente conseguiu realizar alguma coisa, a gente te conta em primeira mão que deu certo. A gente envia brindes, presentes, mimos do coração para você sentir e fazer parte da família Anjo da Esperança. Mas assim, não é obrigatório, tá? Caso você queira fazer sua doação aí agora, assim, em silêncio, em segredo, esporádico, tá tudo certo. Mas sempre bom saber que você está junto com a gente, para também a gente saber e chegar aí na sua casa. Tem mais mensagens aí, produção? Vamos ver. Tem aqui, eu acho que tem mais uma mensagem, né? Gesi agora de Amapá, aqui ó, o Paulo Capingala da Angola, olha só. Eu tenho acompanhado a Novo Tempo e tenho uma dúvida. Como faço para adquirir uma das revistas da Escola Bíblica? Tem algum site? Boa pergunta para esse caso aqui do Paulo, que é da Angola, ou seja, de outro país, né? Então, as revistas Esperanças você pode acessar através de um site. Está aparecendo aqui, ó, novotempo.com/escola bíblica. E você pode baixar o PDF que chega na sua casa, no seu computador, no seu aplicativo, no seu celular, enfim, de graça, tá bom? Essa é uma alternativa para quem mora fora do país e quer ser abençoado também por esse conteúdo. Tem mais mensagem, produção? Temos, é um casal. Isaías e Fabi. Olá, Anjos da Esperança. Gostaria de saber como funciona a questão de visitas aos estúdios da Novo Tempo. Gente, eles são do Maranhão. Gente, eu adoro quando chega aqui van, carro, ônibus e aparece gente aqui na Novo Tempo para conhecer a nossa casa, a gente mostra os nossos estúdios, onde a gente trabalha. Claro, é total possível. Olha o site aqui, ó, tour.novotempo.com. É de graça, gente. Só você marcar, tem que ser certinho, tá? Aqui é organizado. Não é assim, cheguei, que não. Tem horário, tem a data, tem a agenda, pra gente se programar da melhor forma, porque é um tour guiado. Você vai ficar perdido andando aqui sozinho, não. Vai ter alguém te mostrando, ó, aqui acontece isso, aqui faz isso. É muito legal, é muito legal. Vale a pena, você está mais que convidado, manda mensagem aí pro nosso tour.novotempo.com, tá bom? Bem, eu quero agora chamar o testemunho do Evandro. Falei no bloco anterior, temos uma história aí. O Evandro,
Ele teve um momento assim de aproximação, mas também teve um momento de luto, dor, dificuldade. Quando o assunto é morte, você já entende talvez a dor, talvez já passou por isso, ou se não passou com alguém próximo, já consegue no mínimo imaginar que é uma grande dor. E o nosso amigo aí, o Evandro, ele passou por isso. Momento de aprendizado, veio uma grande dor, mas ainda bem que pelo menos teve no início ali um certo contato, porque para ajudar nesse momento de dor, né? Olha só. Meu nome é Evandro, moro em Guaraçu, Paraná. O meu primeiro contato com Deus foi quando o meu irmão, ele conheceu uma menina e ele sempre me chamava, me convidava para ir na igreja. E todas as vezes eu falava para ele que eu ia, mas eu não ia. E um certo momento da vida dele, ele, não sei se ele não se deu mais bem com a menina e separou dessa menina. E no decorrer disso, eu conheci a Bruna, que é minha esposa, que era amiga do meu irmão, o Leandro, e eu comecei a frequentar a igreja pela Bruna, né? Então, o meu irmão, ele sofreu um acidente de moto e ele estava voltando do trabalho e veio para uma festa em Guaraçu, né? E quando ele estava retornando pro lar, ele sofreu um acidente que tinha um animal na rodovia e ele atropelou esse animal e, consequentemente, faleceu ali no local. E isso mexeu demais comigo, sabe? Eu já estava casado com a Bruna, já frequentava a igreja, então quando isso aconteceu com meu irmão, eu já não... Por eu só ir na igreja por ela, eu já não tinha mais convicção, assim, que Deus era um Deus, assim, que era um Deus de amor, porque Ele deixou acontecer isso com meu irmão. E eu fiquei muito mal, eu chegava do meu trabalho, me trancava no quarto, chorava. Eu questionava muito a Deus, assim, eu falei, por que o meu irmão? Por que meu irmão? E eu comecei a fraquejar na fé. Eu comecei a beber e meu casamento começou a dar mal, a gente começou a discutir coisas que a gente não discutia. Foi nessa loja que eu comecei a ouvir a rádio lá. Tipo assim, eles tinham uma caixinha de som e ficava tocando os louvores lá da rádio e tal. Era o Moura Neto, eu lembro até hoje. Só que eu ouvia ali e tal, e só ouvia. Eu ainda não tinha um contato da rádio, então eu não pedia música, não pedia oração, eu só ouvia. E foi quando, acho que foi a minha sogra que me passou o número da rádio. Foi quando eu comecei a interagir com o Moura. E ali eu fiquei muito feliz de interagir com o Moura. Era legal, eu pedia música, pedia oração. E ele sempre chamando a gente de meninão. Ô meninão, fazia oração com a gente tinha... você ouvir na rádio, você começa a ter amizade com a radialista, com as pessoas ali, eles interagem com você. E só que chegou um determinado tempo que o Moura saiu da rádio. O Moura saiu da rádio e eu comecei a deixar de ouvir a rádio um pouco. Porque, assim, tipo, sabe quando você perde um amigo e você... Pô, ele me abandonou. Eu senti isso, assim. Eu falei assim, tá chato agora a rádio. Então eu dei uma sumida da rádio. Foi quando eu comecei a ouvir músicas seculares do mundo. E deixei a rádio pra lá. E essas músicas foram cada vez mais ouvindo. Até que começou a interferir no meu relacionamento com a Bruna, no meu casamento. E a gente teve uma discussão. Ali a gente se separou. E ali a gente não estava mais se entendendo, porque, tipo, ela falava uma língua, eu estava falando outra. E foi quando eu saí de casa, pela primeira vez. E quando eu saí de casa, muitas pessoas julgam, né? E eu encontrei um amigo, que é primo da Bruna, o Johnny. O Johnny, meu parceiro, sabe? Ele foi o que me apoiou. Ele sempre falava do amor de Deus. E eu sempre ouvi o Johnny. O Johnny se tornou para mim um irmão. E ele começou a intervir entre eu e a Bruna, sabe? Ser um intermediador. Ela resolveu me dar outra chance. E eu agarrei essa chance. E a gente se acertou onde que a gente tinha errado. Então, a Cíntia, ela chegou na rádio, né? Eu estava afastado da rádio e o John falou, volta a ouvir a rádio, cara. Então, uma locutora lá, ela é firmão, ela é povão, igual o Moura. Eu falei, será, cara? Ele falou, cara, volta pra você ver, você vai gostar muito dela. E eu voltei. E eu comecei a ouvir a Cíntia e eu fui ouvindo ela e percebi que ela era legal também, tipo o Moura, né? E eu mandei minha primeira mensagem pra ela.
Daí eu falei assim, ô meninona, igual o Moura chamava a gente. Eu falei, ô meninona, é você que tá no lugar do meninão agora? E ela falou, sim, sou eu, tal. Eu falei assim, ó, eu tinha um vínculo muito forte com o Moura, eu quero ter com você. E a gente começou a ter essa amizade. Então a gente vê assim que a gente a gente espalha esse amor também ali, a gente sendo ouvinte, a gente mandando os áudios ali pra Cíntia, a gente também alcança as pessoas, igual a rádio alcança, né? Tipo assim, Deus usa a gente. A gente acha que a gente tá falando em vão ali, mas Deus usa as nossas palavras, usa a gente, é muito legal. Então, a Rádio Novo Tempo pra mim é igual eu falei pra Cíntia, a Rádio Novo Tempo pra mim é Deus falando todas as manhãs comigo. É Ele me orientando, é Ele me fortalecendo. Na rádio eu sei que eu posso ter ali uma palavra de conforto. Na rádio eu sei que ali tem amigos verdadeiros. E na rádio, mais importante, eu sei que ela é movida por Deus. Obrigado, Evandro. Que legal ouvir a sua história, entender um pouquinho dessa dor, mas também entender que Deus ele é capaz de curar, né? É capaz de ajudar a gente a se erguer, porque a gente tem que continuar, gente. Essa jornada precisa ser vivida e vivida da melhor maneira. E qual é a melhor maneira? Ao lado desse Deus maravilhoso, mas também compartilhando esse Deus maravilhoso por onde a gente passa. Esse é o ciclo. Então, às vezes, a vida coloca obstáculos, desafios, né, para fazer exatamente esse plano de compartilhar, de ser bênção e para o chão. Se erga, meu amigo, não desista, a Novo Tempo está aqui para isso, tá? Os materiais da Novo Tempo estão à disposição, seja para a TV, seja pela internet, seja pela rádio, seja pelas revistas Esperança, como, por exemplo, um dos últimos lançamentos aqui da Novo Tempo, a revista Lar Docilar, que mostra que sim, o lar não precisa nem deve ser uma zona de guerra. Ele deve ser, como o nome já diz, doce, calmo, paz, refúgio, uma dose de esperança, um pedacinho do céu aqui nesse lugar caótico, sim, problemático, sim, mas dá para ter paz quando a gente está ligado a Cristo Jesus. Obrigado, viu, você que está com a gente, obrigado você que entendeu que a mensagem de esperança ela precisa continuar, ela precisa existir, e é por isso que a Novo Tempo está aqui, e é por isso que eu estou com você também, tá? E quero te convidar, vou até olhar para outra câmera aqui, para ficar mais pertinho de você. Seja um anjo da esperança, o telefone está na tela, é o WhatsApp que você pode mandar, 12981766630. O atendimento, você pode falar assim, o programa está acabando, né? Está acabando, mas calma. Tem gente lá esperando a sua mensagem agora. Vai até 10h30, então dá tempo. Manda aí, sou um anjo quero ser um anjo da esperança, para você entrar no time e fazer parte desse movimento. E já agradeço você, porque se você entende, se você aceita, tem transformação daí para cá, daqui para lá. E aí, gente, essa mensagem de esperança chega para todo mundo. Amanhã eu volto, amanhã tem um quadro Chá com Esperança. Não saia daí, fique na programação Novo Tempo. A gente se encontra. Tchau, tchau.